Olá, bem-vindo a mais um tópico de Química. Hoje nós falaremos sobre transformações da matéria. Aqui quem fala é a professora Paula Rocha. Vamos começar definindo o que é fenômeno. Fenômeno é qualquer transformação sofrida pela matéria e pode ser classificada em transformação física ou transformação química. Para que o fenômeno possa ser descrito, é necessário comparar os estados inicial e final no sistema envolvido. Fenômenos físicos. Um fenômeno físico causa transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. É todo fenômeno que ocorre sem que haja formação de novas substâncias. Nas transformações físicas, a forma, o tamanho, a aparência e o estado físico podem mudar, porém, a constituição da matéria não sofre alterações. São exemplos de fenômenos físicos: o amassar de uma lata, o congelamento da água, a dissolução do açúcar, além também da produção de joias de ouro. Bem, as principais transformações físicas são as mudanças de estado físico. Passaremos agora a fenômenos químicos. Sejam os seguintes sistemas: gás hidrogênio e gás oxigênio, que quando misturados e lançando uma faísca, formam água. Observamos que nesse fenômeno ocorreu mudança do tipo de material, uma nova espécie de matéria com propriedades específicas diferentes das espécies iniciais foi produzida, ou seja, uma nova substância surgiu. Essa transformação recebe o nome de fenômeno químico. Um fenômeno químico altera a identidade química da espécie de matéria envolvida. As substâncias iniciais são destruídas e outras novas são formadas. Alguns exemplos de fenômenos químicos são a queima de madeira, a explosão de uma bomba, o leite que azeda, o apodrecimento de frutas, a efervescência de comprimidos, dentre outros. Passemos agora à reação química. Fenômeno químico é o sinônimo de reação química. As substâncias iniciais envolvidas em um fenômeno químico são denominadas reagentes, enquanto as substâncias formadas após a reação são denominadas produtos. A reação química pode ser representada por uma equação química, que se assemelha a uma equação matemática por apresentar dois membros, reagentes e produtos. Ambos devem ser separados por uma seta indicativa na orientação do fenômeno. Na reação, vemos o metano, CH4, reagindo com oxigênio, O2, e gerando CO2, dióxido de carbono, mais H2O, água. Como reagentes, então, teremos o CH4 e o O2, e como produtos, o CO2 e o H2O. Os reagentes indicam o estado inicial e devem ser anotados do lado esquerdo. Já os produtos indicam o estado final da reação e devem ser sempre anotados do lado direito. Existem situações em que podemos reconhecer a ocorrência de uma reação pela observação visual das alterações que ocorrem no sistema, tais como mudança de cor, liberação de um gás, formação de um sólido, aparecimento de chama ou luminosidade. Prontos para praticar o que vimos até agora? Vamos lá! Nosso primeiro exercício é um exercício da Universidade Federal de Pernambuco. Nele fala o seguinte: veja os esquemas a seguir e classifique cada transformação em fenômeno físico ou químico. Nossa primeira transformação é água sob corrente elétrica, gerando gás hidrogênio e gás oxigênio. A segunda transformação que ele mostra é o gelo, que recebe calor e se transforma em água. A terceira transformação é a água oxigenada, que recebe luz e gera água e gás oxigênio. Bom, a primeira transformação que ele apresenta, a gente tem água nos reagentes, gerando gás hidrogênio e gás oxigênio nos produtos. Como a gente tinha uma substância nos reagentes e geramos duas substâncias diferentes para os produtos dessa reação química, a gente pode classificar esse fenômeno como um fenômeno químico.
Na segunda transformação, que nós tínhamos gelo, depois da reação junto com calor, ele se transforma em água, a gente vê que nessa transformação a gente produz apenas uma mudança de estado físico. Então, esse fenômeno pode ser classificado como um fenômeno físico. Na terceira transformação, nós tínhamos água oxigenada e, como produto dessa reação, a gente obteve água e gás oxigênio. Nessa transformação, a gente pode classificar como sendo um fenômeno químico, já que a gente tinha uma determinada matéria no início, que foi transformada em duas substâncias diferentes no final. Um segundo exercício diz o seguinte: em qual das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhes os cabelos de seu amado. 2. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. 3. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Vamos marcar apenas as corretas. Bom, para isso, vamos verificar sobre cada passagem quais são transformações químicas e quais são transformações físicas. Vamos lá. Na primeira, o reflexo da luz nas águas seria uma transformação física, já que a gente não tem transformação de matéria. No 2, a chama da vela seria uma transformação química, então essa a gente considera como correta. No 3, o gelo derretendo é uma passagem, uma mudança de estado físico, então é um fenômeno físico. A gente não considera essa como uma correta. No 4, a tesoura enferrujando é uma transformação química, então consideramos a 4 também como correta. Devemos, então, marcar a opção que indica as afirmativas 2 e 4 como corretas. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!